Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870am, pela internet no site radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG realiza no próximo dia 1º de abril, às 15h, a palestra Cultura do Cuidado, Animais para Pesquisa. A atividade integra o programa Diálogos em Pesquisa e Inovação. A palestrante será a doutora Ecaterina Rivera, que integra o Comitê de Ética em Pesquisa Humana do Hospital das Clínicas da UFG. Ecaterina se dedica aos estudos da ética aplicada à medicina veterinária, tem experiência na avaliação de testes com animais na área de toxicologia, tendo sido consultora do IBAMA e Anvisa por 7 anos. Atualmente, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório. A palestra será realizada no auditório da Biblioteca Central, que fica no campus Samambaia da UFG. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é dia da participação da Secretaria de Comunicação da UFG, a SECOM, aqui no Intercampus. A jornalista Carolina Mello é quem traz as novidades do dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Isaura. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária. Hoje vou começar com um convite para você, que é estudante, professor, trabalhador, funcionário ou ocupa cargos de confiança ou de responsabilidade. Na quarta-feira da semana que vem, dia 27, a Universidade Federal de Goiás vai organizar uma palestra sobre assédio moral. Os aspectos legais, institucionais e pedagógicos serão discutidos ao longo do evento, que também irá esclarecer o que é o assédio moral, como ocorre e o que fazer após a identificação. O objetivo do evento é conscientizar sobre como se configura as práticas abusivas no âmbito da comunidade acadêmica, visando a prevenção e a promoção de mudanças comportamentais e culturais. O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. Se você se interessou, anote aí. Será dia 27, quarta-feira, às 18 horas, no auditório da Faculdade de Medicina. Ontem foi o Dia Internacional da Síndrome de Down. E uma pesquisa da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG uniu a perspectiva do cinema e as possibilidades de quebra de estereótipos pelo audiovisual. O estudo mostra como o filme brasileiro Colegas quebra a concepção disseminada pelo pensamento coletivo sobre as pessoas com síndrome de Down. Isso ocorre graças à forma como o cotidiano de jovens que vivem em um colégio interno é retratado no longa-metragem, com paixões, situações mirabolantes e aventuras em uma busca incessante para se chegar a Buenos Aires. Por meio de uma análise que durou 2 anos, desenvolvida para sua dissertação de mestrado, a pesquisadora Daniela Veronese constatou que a produção do longa-metragem, que conta com 60 pessoas com síndrome de Down em seu elenco, só foi possível devido às políticas adotadas para a integração de indivíduos com deficiência às forças produtivas na última década. A banda Pequi da Escola de Música e Artes Cênicas, EMAC da UFG, está completando 19 anos. E para comemorar a data, ocorreu na quarta-feira, dia 20, o retorno do projeto Música na Escola de Música. O teatro ficou lotado para a apresentação da banda, criada em 2000 como projeto de extensão e que já está em sua 5ª geração de integrantes. O evento também marcou o anúncio de aposentadoria do maestro Jarbas Cavendish, um dos criadores do projeto de extensão do EMAC, ao lado dos professores Glacia Antunes e Alexandre Magno. Bom, por hoje é só, Isaura. Bom dia para você, para o ouvinte da Rádio Universitária e até a próxima semana. Tá certo, Carolina Mello trouxe informações direto da Secretaria de Comunicação da UFG aqui para o Intercampus. Carol, obrigada pela sua participação e até semana que vem.
próximo sábado, 23 de março, a Universidade Federal de Goiás irá realizar mais uma edição do seu projeto Curto Campus. A partir de atividades culturais e de lazer gratuitas e abertas à população, a ideia é promover a aproximação com a sociedade. Nós conversamos com a professora Lucilene Maria de Souza, que é pró-reitora de Extensão e Cultura da UFG, sobre a expectativa para esse evento. Vamos conferir. Nós estamos programando várias atividades e a gente espera um aumento ainda maior do público, né, que é da comunidade em torno do Campus Samambaia e aberta toda em Goiânia. Então, a gente tem fortalecido bastante a divulgação do evento nos meios de comunicação, em WhatsApp. Temos ido às escolas fazer um convite presencial aos estudantes para que eles participem e também levem as suas atividades que eles querem integrar ao projeto. Professora, com base na experiência, né, das últimas edições, como é que foi a reação do público? Muitas pessoas participaram? Foi. E assim, tem sido bastante interessante, feliz para nosso lado da UFG, como as pessoas estão interessadas em participar desse projeto e, acima de tudo, levar o que eles fazem nos seus espaços, nas suas escolas, nas suas feiras, nas reuniões de grupo, nas suas comunidades. Então, é uma atividade que nós planejamos com a comunidade, né? Eu acho que esse é o diferencial desse projeto de integração. E dessa vez, onde é que vai ser realizado o Curto Campus? Fala um pouquinho para a gente das atividades que estão programadas. Então, essa primeira edição de 2019, ela vai acontecer no Campus Samambaia, na Escola de Música e Arte Cênica do lado externo. Aí em frente ao espaço de convivência, naquele gramado, mas como são várias atividades programadas, elas vão avançar em outros espaços, mas o ponto de encontro é nesse gramado da EMAC. Uhum. E aí nós vamos ter na programação espaço para piquenique, vai ter uma rota de ciclismo, que nós ousamos em chamar e convidar, que chama o Pedal Amigos da UFG. Então, as pessoas levem as suas bikes para que possam fazer parte desse pedal. Vamos ter a participação do SENAC e SESC com atividades programadas como oficinas de estéticas. Vamos ter também práticas corporais, atividades lúdicas, jogos e dança. Unidade móvel Biblio-SESC, essa ação que o SESC estará conosco, com contação de histórias e beber na biblioteca, também pelo SESC. Vamos ter a feira de troca de livros. Nós vamos ter mostra de artes, exposições, experimentos. E outra grande novidade é que nós temos um projeto no município de Goiânia, que é Banda em Evidência. E vai ser o terceiro encontro, e esse encontro vai acontecer no Curto Campus. Uhum. Então, nós vamos ter mais de 8 bandas apresentando. Muito legal. Então, não tem um público assim específico só para adultos, só para adolescentes, né? A família toda pode se divertir, né, professora? Isso que é o nosso interesse. É aberto ao público nas suas diferentes idades. De criança, que eu falo de bebê de 0 anos até adultos. É isso que nós queremos. Afinal, somos todos o UFG e nós convidamos e muito a comunidade para estar conosco nas atividades programadas para vocês, para a comunidade. Então, esse momento de integração é para mostrar o quê? Nós, o UFG, estamos aqui a serviço de vocês. O Intercampus volta já. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Estamos apresentando Intercampus. Divulgar a ciência e o resultado de pesquisas científicas por meio de quadrinhos. Essa é a história que o professor Leandro Gonçalves de Oliveira, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, contou à jornalista Ana Flávia Pereira. Vamos acompanhar. Olá, professor Leandro. Obrigada aí por aceitar nosso convite, conversar com a gente aqui no programa Intercampus. Bom dia a todos, obrigado a vocês pelo convite e um grande abraço aos ouvintes. Professor, quando a gente fala em pesquisa científica, né, a gente pensa em coisa difícil, complicada de entender. Por outro lado, quando a gente pensa aí no formato de quadrinhos, a gente pensa em algo simples, leve, de fácil entendimento.
Então, como compatibilizar aí, né, a divulgação de estudos científicos com essa forma de história em quadrinhos? E de onde surgiu essa ideia? Bem, primeiramente, assim, eu gostaria de deixar claro que a pesquisa científica, ela é um resultado de muitos anos de estudo, então ela não é uma coisa tão simples. Entretanto, ela não é uma coisa difícil nem um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. É uma coisa inerente à espécie humana, que é a curiosidade, só que feita de uma forma sistematizada e organizada pelas grandes áreas do conhecimento. Levar esse conhecimento à população, o que nós chamamos de popularização da ciência ou divulgação científica, tá? É uma coisa muito importante, principalmente para despertar nos jovens o interesse pela curiosidade, o interesse pela ciência, de forma a atraí-los para esse campo profissional, que hoje é um campo que sofre bastante, né, com os cortes orçamentários. Mas é uma coisa muito importante. E a história em quadrinho, ela é um atrativo por uma identidade cultural que as pessoas têm em analisar um conteúdo de uma forma bastante divertida. E de onde surgiu essa ideia, professor, de fazer de transformar em quadrinhos, em história em tirinhas? Essa ideia, ela surge a partir do momento em que nós publicamos o trabalho e nós recebemos muitos pedidos do nosso artigo. Então, divulgamos para muitas pessoas. E muitos cientistas, aliás, muitos deles acharam muito bacana. Nossa, isso tinha que chegar nas pessoas. Conversando com um aluno meu, Luciano Queiroz, que é o que coordenou todo esse trabalho, ele hoje faz doutorado na USP em São Paulo, ele foi meu aluno de mestrado. Ele me disse assim, professor, hoje em dia os podcasts estão bastante conhecidos na mídia, né? Vamos fazer algo parecido? Eu falei assim, bom, mas temos que ter um roteiro, né? Então nós sentamos, elaboramos um roteiro para que ficasse uma coisa com começo, meio e fim, e nós entramos em contato com um cartunista, que foi um rapaz que fez toda a parte, né, artística do desenho e da sequência, né? Então essa união, né, de diversos setores, ela foi bastante, digamos assim, profícua, né? Tão profícua que nós já recebemos de uma editora online, né, o interesse na aquisição do nosso material. Então, acho que isso é uma outra forma de você divulgar ciência, mostrar para a sociedade e, ao mesmo tempo, né, estar aprimorando os mecanismos de aproximação com a sociedade. Professor, então os resultados aí que vocês obtiveram foram muito positivos, né? Muito positivos. Nós tivemos uma cobertura espontânea da mídia em escala nacional. Nós tivemos uma matéria super interessante, uma divulgação no G1, nós tivemos no Jornal da USP, o outro colega que é coautor, que foi meu aluno de doutorado, Bruno Spacek, ele é da Federal do Pará, também saiu uma matéria grande no site da Universidade Federal do Pará, saiu também uma matéria, essa mesma matéria, né, no site do ICB nosso, aqui da Universidade Federal de Goiás. Então, eu acho que isso é uma coisa muito exitosa. O maior prazer para qualquer artista é poder ver a sua música sendo cantada por todos, o seu quadro sendo apreciado por todos, as suas peças de teatro tendo muitas pessoas assistindo. E para nós, cientistas, né, esse conhecimento chegando ao maior número possível de pessoas. Era sobre isso até que eu queria perguntar agora, né, professor? Como é que é a receptividade do público, né? Das pessoas que a gente pode chamar aí de leigas, talvez, né? A esses quadrinhos que vocês produziram aí, contando a história da pesquisa que vocês realizaram. Olha, é muito mais ativa do que no meio científico, né? Eu divulguei isso nas minhas redes sociais para os meus colegas cientistas que trabalham em áreas correlacionadas com a minha. Todos, e até em outras que não são diretamente correlacionados com a minha, como engenharia, medicina, odontologia, né, química. E é impressionante como recebi muitos elogios como uma forma diferente, né, de estar divulgando a ciência, né? Então, isso é o mérito. Nós ainda não temos um termômetro, né, dos jovens que ainda acessaram isso. O Luciano Queiroz, que é o coordenador geral, né, desses quadrinhos, ele tem um blog, né, e ele talvez possa dar uma informação um pouco mais precisa disso, né? Mas o fato é que, a partir do momento em que editoras, né, de público jovem
tem interesse na divulgação, acreditamos que estamos colocando uma sementinha, né, para uma outra forma de nós demonstrarmos o que é produzido dentro das universidades e que chegue até a sociedade. Eu li a historinha lá, né, chamada de Ciclos, né? O trabalho recebeu esse nome, né? E ficou muito bonitinho, né? Porque tem uma boa ilustração, usa termos que a gente consegue, nós, né, chamados aí de leigos, né? A gente consegue entender bem, né? Porque fala de uma coisa que a gente vivencia também, né? Que é o que existem nos nossos rios, né? Sim. E uma coisa bacana, já que você viu a história em quadrinho, ela tem uma abordagem multidisciplinar, porque ela não só associa elementos da biodiversidade, como as larvas, né, dos insetos aquáticos que lá aparecem, mas ela também mostra como que nós correlacionamos isso com dados estatísticos e matemáticos, com dados do clima, com dados de pluviosidade, né, então com elementos da natureza. Então, essa é uma abordagem não só técnica científica, mas tem por trás toda uma epistemologia, todo um conhecimento, né, integrado, e isso é o mais importante, para mostrar que ciência ela pode ser feita dentro de áreas específicas, mas a sua maior riqueza está na pluralidade das ideias e das convergências. Professores, vocês estão pensando aí em outros trabalhos para serem divulgados também em forma de tirinhas? Olha, em função do sucesso que tivemos, né, dessa divulgação grande, nós estamos sendo demandados, sim, né, por mais historinhas. E nós temos muitas para poder fazer. A questão agora é simplesmente coadunar um pouco a questão do tempo, a estratégia e como que podemos trabalhar com isso. Até porque, né, professor, o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, instituto aí ao qual você está vinculado, né, tem uma grande produção científica, né? Tem sim. Nós produzimos muito material paradidático. Eu mesmo, né, fui coordenador nacional do PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático. Então a gente tem assim bastante produção, não só científica como acadêmica, né, e também que tem um alcance social muito grande, né. Então, dentro dessa perspectiva, a gente só vem a colocar uma pedrinha a mais nessa pilha grande, né, da história da produção científica e da divulgação científica que nosso instituto proporciona não só no âmbito da universidade, mas também no âmbito da sociedade. E nesse momento, né, professor, que as universidades públicas aí estão sendo alvo de muitas críticas, né, é muito importante que a gente divulgue o que essa instituição tem feito, né, e como ela contribui aí para o desenvolvimento do país, né? Eu não tenho dúvida disso, eu acho que estamos passando apenas por um período, e como eu falo para os meus colegas, né, depois da chuva vem o sol. Então eu não tenho dúvida de que ainda colheremos dias melhores na ciência brasileira. Professor, quem quiser conhecer, né, esse trabalho aí que vocês já fizeram, né, como é que pode ter acesso a ele? Olha, primeiramente, uma coisa muito fácil e que está divulgado aqui no âmbito, né, da UFG e da Sociedade Goiana, o acesso direto ao site, né, lá do Instituto de Ciências Biológicas. Ali você vê o material na íntegra, né? Se tiver qualquer tipo de outra curiosidade, querer conversar conosco, basta acessar o site do nosso laboratório, que é o LAMAR, Laboratório de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFG, e lá nós teremos o maior prazer de anotar, né, as demandas, né, e dar um retorno para quem quer que seja. Tá certo. Professor Leandro, muito obrigada por sua entrevista e parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Obrigado vocês por esse tipo de sensibilidade e cobertura, né? Vocês estão de parabéns. Obrigada, professor. Essa foi a participação do professor Leandro Gonçalves de Oliveira, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Ele nos contou um pouco aí do trabalho que estão realizando para disponibilizar conhecimento científico à sociedade de maneira mais fácil e acessível por meio de história em quadrinhos. O Intercampus volta já. Atenção, comunidade universitária da UFG. Participe da palestra Assédio Moral, Aspectos Legais, Institucionais e Pedagógicos com Diana Guimarães Azim e Suzana da Rosa Tolfo. O que é? Como acontece? E o que fazer diante de um assédio moral? Dia 27 de março, às 18 horas, no auditório da Faculdade de Medicina da UFG, setor universitário. Estamos apresentando Intercampus. O
Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão de Adolescentes, CPEA, que é ligado à Faculdade de Educação da UFG, realiza entre os dias 27 e 29 de março o Adolescer 2019. É o primeiro congresso de adolescência da UFG. O evento será realizado no auditório do Centro de Aulas da UFG e tem como objetivo ampliar o conhecimento acerca das subjetividades da adolescência e contribuir para a apropriação desse conhecimento pela sociedade. Para falar mais sobre esse evento, vamos conversar agora por telefone com o Altair José dos Santos, ele que é professor da Faculdade de Educação da UFG e coordenador do CPEA. Bom dia, professor. Obrigada por atender nosso convite. Bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade. Então, professor, o objetivo desse encontro, né, como eu disse, é criar espaços, né, para troca de saberes sobre a adolescência. Qual que é a importância dessa iniciativa nos dias de hoje? Então, a gente já sabe que a adolescência é um fenômeno que comparece em vários estratos da nossa sociedade. Pessoas ligadas à prática clínica, em psicologia, em medicina e em várias áreas de saber, as famílias, as escolas, os operadores da lei. Então, enfim, a adolescência é um fenômeno que está presente em todos os estratos da nossa sociedade. Uhum. E é um fenômeno que vem se recusando, por conta do seu processo de transformação, ele vem se recusando a dar-se a conhecer. E diante de cada recusa, ele desafia os profissionais dos vários setores que lidam com a adolescência a produzir respostas, né? Algumas dessas respostas vêm de modo irrefletido e truncado, como, por exemplo, a proposta de redução da maioridade penal, respostas com cunho punitivo e prisional, enfim. A gente quer discutir tudo isso, né? É importante que a gente discuta com os vários setores da sociedade, da academia, da produção de conhecimento, da experiência prática, para que a gente possa produzir um entendimento melhor do que se passa com a adolescência na contemporaneidade. E na conferência de abertura, né, vai ser tratado esse tema, o sofrimento psíquico e suicídio na adolescência. Esses números, né, em relação à questão da saúde mental do adolescente, suicídio na adolescência, esses números estão aumentando na atualidade, professor? Sim, eles vêm aumentando de um modo assustador, né? E isso nos preocupa muito, né? E veja que os casos de suicídio, eles não são plenamente notificados, né? Ainda existe um tabu muito grande para se falar sobre suicídios e tentativas de suicídio. Os números que nós temos notificados, nós já sabemos que são inúmeros e vem aumentando sim, e isso nos preocupa, né? Tanto os adolescentes que se matam, quanto outros modos de manifestação do sofrimento, como automutilação, o que a gente chama de cutting, né? Os adolescentes se cortando, enfim, manifestando diversas formas de sofrimento psíquico. Uhum. Agora, quais as consequências, né, quando os pais negligenciam a saúde mental dos seus filhos adolescentes? Porque muitas vezes é difícil até para a família perceber, né? Não é fácil mesmo. A diferença entre as gerações constrói uma linguagem que prenhe, né, que é cheia de distâncias mesmo. Então é difícil para os pais acompanharem o modo de existir dos filhos, é difícil para os filhos conseguirem se colocar para pais que têm um outro modo de concepção de vida. Então, isso interfere diretamente na percepção do sofrimento que o adolescente sofre, né, por parte dos pais. Uhum. É uma tarefa árdua essa. Então, uma questão não resolvida ali na adolescência pode acarretar, né, alguma consequência na vida adulta do adolescente. Sem a menor sombra de dúvida, né? Se a adolescência é um tempo muito forte de construção da identidade, ele é um tempo também de um sofrimento mais intenso, né? E o que se passa aí, assim como aquilo que se passa na infância, vai participar e vai se presentificar no resto da história de cada sujeito. Uhum.
Agora, muitas vezes também a família não sabe lidar, né, com esse adolescente, não sabe abordar assuntos relacionados a, seja a saúde mental, a sexualidade. Nesses casos, então, o ideal mesmo é procurar uma ajuda profissional, né, professor? Olha só, a gente vai por etapas. Existem várias instituições que são mediadoras desse processo. Talvez um primeiro passo seja a família se aproximar mais da escola dos filhos, né? Se aproximar mais das práticas cotidianas que os filhos gostam, né? E percebendo elementos mais específicos de sofrimento psíquico que a família não consiga manejar, aí sim ela procurar ajuda profissional, né? Eu repito, acho que é muito importante que os pais participem, por exemplo, da vida escolar dos filhos, né? Mas que participe também das atividades de lazer cotidianas, né, ordinárias, enfim, que os pais consigam se aproximar dos filhos. Uhum. E aí tem um problema muito sério, que é o fato de que a gente expõe desde muito cedo as crianças à internet, às telas, ao mundo das imagens, até para a gente ter um certo descanso, né, porque é muito trabalhoso. Para você ter uma ideia, outro dia eu estava em um restaurante e vi uma criancinha num bebê conforto, portanto um bebê, né? E já via naquela cadeirinha, né, que bebê conforto é aquele que se coloca no carro, né, e já havia nessa cadeirinha um adaptador para prender o tablet, para que aquela bebezinha ficasse olhando para o tablet. Enquanto a bebezinha estava olhando para o tablet, o casal que acompanhava essa bebê estava cada um em um celular, né? Então tem uma distância, naquele momento pelo menos, muito grande, já numa idade muito, muito precoce. Então eu penso que os pais precisam de conseguir encontrar um modo de se reaproximar dos seus filhos. Uhum. Outro dia eu assisti uma discussão, me pediram para falar sobre isso, e alguém falava assim, olha, eu vou proibir que meus filhos usem o celular lá em casa e vou reservar só um horário X específico para que eles possam usar. E eu disse assim, tá ok, me parece uma boa saída, né, uma boa atitude. Mas você também está disposta a parar de usar o Instagram, o WhatsApp, o Facebook para poder conviver com o seu filho? Uhum. Porque se você somente proibi-lo, não vai resolver. Professor, e esse assunto também vai ser abordado no evento? Por algum momento ali se fala a questão de internet, de redes sociais? Eu não sei exatamente qual é o conteúdo que cada conferencista, né, qual o caminho que ele vai percorrer para abordar a sua conferência, mas eu penso que esse tema é um tema central, então ele deve aparecer por diversas vezes, né? A relação, a exposição do adolescente às mídias, né? Isso é central. E para a gente finalizar, professor, qualquer pessoa pode participar? É preciso pagar alguma taxa? Então, é um evento que tem sim a previsão de inscrições. Nós estamos em um auditório que tem vagas limitadas, então é preciso que as pessoas se inscrevam no site do evento para que elas possam participar, porque senão nós podemos receber lá um número de pessoas maior do que a capacidade do auditório. Aí nós temos, inclusive, questões de segurança que precisam ser observadas, né? Uhum. Então eu recomendo que aquelas pessoas que queiram participar, entrem no site do evento e façam a sua inscrição. Tá Tem certo. um custo, sim, inclusive um custo em relação à qualidade desse evento. Nós nos esforçamos muito para fazer o evento com o menor custo de inscrição possível, então ele é quase simbólico, mas tem um custo sim, e aquelas pessoas que porventura se encontram numa condição que não podem pagar pela inscrição de modo algum, que entrem em contato com a secretaria do evento para a gente analisar cada caso, e não é por causa de dinheiro que as pessoas vão deixar de participar. Então essas e outras informações estão lá no site do CPEA, né, professor? Isso. O que se passa é que as pessoas podem deixar de participar por não fazer a inscrição ou por as inscrições se esgotarem, Sim. né? Porque, como eu disse,
a capacidade do auditório é limitada. Tem que correr, então, para verificar lá no site do CPEA, né, dentro da página, no portal da UFG. Nós conversamos com o professor Altair José dos Santos, professor da Faculdade de Educação da UFG e coordenador do CPEA. Professor, obrigada pela sua participação aqui na Rádio Universitária e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Um bom dia, um bom final de semana para todos nós. Até, igualmente. E com essa informação a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Jorge Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até a semana que vem.